Apóstolos, capítulo número 1, vamos começar no verso 14. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Irmão Eduardo, que é o líder dos varões, irmã Zane, que é a diretora das Filhas de Sião, esse trabalho tão importante de consagração. 17 anos, então a perseverança em torno desse pilar tão importante da igreja, oração. Nós vamos tratar disso na manhã de hoje. Atos 1, verso 14, a Bíblia nos diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus agora pela palavra. Oremos. Eterno e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na tribuna desta igreja para ministrar a tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja agindo pelo poder e obra do teu Espírito enquanto esta palavra é ministrada. O teu Espírito tem liberdade sobre esta igreja para agir, para operar, ó Senhor, e realizar as tuas obras, prodígios e maravilhas, e que cada um de nós sejamos sensíveis a essa ação dinâmica do Espírito no culto nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor continue renovando as nossas forças, nossos objetivos, Senhor, de perseverarmos juntos na oração com os santos em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer comigo, graças a Deus? Graças a Deus. Os irmãos podem estar sentados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero mais uma vez ressaltar a importância desse trabalho de consagração e a perseverança da nossa irmã Zane. Ao longo de todos esses anos, estive aqui, como mencionei ontem, alguns anos atrás, depois até alguns pastores em conversa ali, me ajudaram a redefinir a data, Na verdade, Manzani, não foram 15 anos, foram 8 anos atrás. Então, 8 anos atrás eu estive aqui ministrando também uma consagração como essa. E foi um período muito maravilhoso aquele em que estivemos aqui, assim como agora. Bem, então, vamos falar na manhã de hoje sobre a perseverança na oração dos santos. Refletir sobre isso, amém? Perseverança na oração dos santos. Então, nosso objetivo, irmão, nesse estudo é mostrar através das Escrituras para você que a oração ela sempre foi uma ferramenta poderosa usada pelos santos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós, como igreja do Senhor, você e eu, precisamos estar cientes de uma coisa, que no nível pessoal, preste atenção sobre isso, não no nível geral, mas no nível pessoal, individual, Satanás ele trabalha para que a nossa vida não seja edificada através da palavra de Deus. Então precisamos estar cientes acerca disso desde o início, porque nós teremos uma sessão agora extensa de estudos. E se nós não estivermos focados realmente na palavra, coisas podem tirar a nossa atenção e vamos perder o foco. O foco aqui é a palavra de Deus, porque através da palavra você individualmente vai ter sua vida edificada e assim você tem a condição de bloquear todas as ações do maligno contra você. E às vezes as pessoas se perdem nisso. Na igreja, num culto, ficam dispersos e não têm a devida atenção à palavra de Deus e o inimigo vem e rouba. Como nós sabemos, está lá estabelecido por Jesus na parábola do semeador, capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Então veja, nossa vitória, esteja atento a isso, contra o mundo, a carne e o diabo, começa com o nome de Jesus em nossa boca. Cantamos há pouco hinos que exaltam o nome do Senhor. Entretanto,
essa vitória não será consumada até que o caráter de Cristo esteja forjado em nossas vidas. Amém. Não basta ter um nome, pastores, nós precisamos ter o caráter daquele que possui o nome, que é Jesus Cristo, sendo forjados em nossa vida. Amém. Um desses instrumentos para forjar o caráter de Cristo em nossa vida é a oração. Amém? Sem oração, Cristo não é formado em nós. Amém. Então veja, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esse versículo nós sabemos de cor. E sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Amém. Bem? Amém. Agora veja o verso 29. Esse a gente não sabe de cor. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Versículo 28 nós conhecemos. Sabemos de cor, todas as coisas cooperam. Agora, qual o objetivo de Deus operar através de tudo que acontece em nossa vida? Sejam elas coisas boas ou ruins, formar o caráter de Cristo em nós. Amém. E às vezes nós perdemos isso do contexto do versículo 28. Deus, ele permite que todas as coisas contribuam para que o caráter de Jesus seja formado e forjado em sua vida, em minha vida. Você pode dizer graças a Deus nessa manhã? Amém. Amém? Então, Graças a vamos olhar Deus. um pouco mais de perto no livro de Atos dos Apóstolos, que é o nosso foco, pelo menos aqui no início da introdução desse estudo. Então, se observarmos atentamente o livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver, notar, identificar que é o livro daqueles que perseveravam em oração. Se fizermos uma leitura mais atenta, poderemos identificar que praticamente todos os capítulos de Atos dos Apóstolos têm orações ou menções de orações. Amém. 28 capítulos de um livro, todos eles você vai encontrar orações, ou pelo menos a menção de algo que aconteceu através da oração. Aleluia. Eu poderia me alongar aqui com vocês citando vários desses textos, como em Atos 1 e 14, nós começamos por ele, passando por Atos 2, capítulo 2, versículo 1 e depois o versículo 42, também Atos 3 e 1, também Atos 4, verso 31, também Atos 5, versículo 15 a 16, como também Atos 6, versículo 3 e 4, como também capítulo 6 a 7, que nos fala sobre Estevão e a sua morte trágica, mas a sua oração antes de morrer, capítulo 8, nos versos 4 a 17, capítulo 9, verso 1 a 19, capítulo 10, versículo 4, capítulo 11, versículo 1 a 11, capítulo 12, versos 5 a 10, capítulo 13, verso 2 a 3, capítulo 14, verso 9 a 10, capítulo 15, verso 3 a 32, capítulo 16, verso 11 a 13, capítulo 17, verso 1 a 4, capítulo 19, verso 11 a 14, capítulo 20, verso 28 a 36, capítulo 21, verso 3 ao verso 5, capítulo 22, versículo 17 ao versículo 22, capítulo 23, versículo 11, capítulo 27, versículo 35, por fim, capítulo 28, versículo 8 a 9. Apenas citei as referências, não vou me alongar falando sobre especificamente cada uma delas, mas para vocês verem que no livro de Atos, todos os capítulos nós temos orações ou menções de orações. É ou não é, amada igreja do Senhor, a oração um pilar importante da igreja? Amém. E porque nela nós não devemos perseverar? Temos que perseverar em oração. Então veja, à luz de todos esses versículos que temos em Atos dos Apóstolos, praticamente todos os capítulos, como provas de que a oração ela foi um dos pilares centrais da igreja apostólica. Aleluia. Será que esse pilar está sendo estabelecido na igreja de hoje?
e também individualmente na nossa vida como um pilar central? Pense sobre isso. Você, individualmente como um cristão, tem tido tempo para orar? Ou é daqueles que só é empurrado a orar quando vem as crises? Veja, irmão, isso é muito sério. Porque vemos pessoas que fazem campanha na igreja quando a coisa está difícil, vem, ora, busca a Deus, participa dos cultos de oração. Passou aquele momento difícil, ele não aparece mais na igreja. Mas veja, se nós temos a oração como um pilar central na nossa vida, irmãos, um compromisso, não com homens, mas um compromisso com Deus, irmãos, a oração nos prepara para os momentos de crise. Quando a crise vir, você está preparado, você não precisa fazer campanha, porque você já está perseverando constante em oração. É isso que nós precisamos na nossa vida com Deus. Então vamos, em primeiro lugar, irmãos, falar sobre o ministério de oração de Jesus. Será que Jesus orava? Será que a oração é tão importante assim que o próprio Jesus dedicou algum tempo à oração? Ele se preocupou em ensinar alguém sobre a oração. Vamos ver sobre isso. A princípio, irmãos, vale dizer que se fizermos uma leitura atenta dos 4 evangelhos, vamos perceber que Jesus, desde o início do seu ministério, ele buscou, através do seu ensino e exemplo diário, despertar seus discípulos para a necessidade de uma vida comprometida com a oração. 3 dos seus discípulos, especialmente, Pedro, Tiago e João, foram escolhidos especialmente por Jesus para serem treinados no ministério de oração, pois Jesus os convoca diversas vezes para acompanhá-lo nas longas jornadas de batalha de oração, principalmente nos montes e lugares ermos. Nós temos referência acerca disso em Lucas 9 e Marcos 14, mais adiante eu vou detalhar para vocês essas escrituras. Mas em Lucas 11, versículo 1, só para exemplo, temos o início do ministério de Jesus. Bem no comecinho, um dos seus discípulos chega e faz para ele o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Essa solicitação particular deste discípulo mostra que o fervor e a intensidade da oração de Jesus impressionava e impactava quem estava por perto. Aleluia. Amém? Amém. E eles não pediram outra coisa, mas eles pediram: o Senhor nos ensina a orar. Nós precisamos aprender a orar como o Senhor ora. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, será que o teu exemplo inspira outras pessoas a orar, a buscar a Deus? Ou é aquela oração remota, vaga, sem nexo, sem vínculo com o propósito de Deus? Podemos considerar que a prova de fogo para Jesus, na dimensão espiritual, ocorreu no início, ou bem antes do início do seu ministério, quando decidiu separar 40 dias para jejuar e orar. No deserto, foi tentado e confrontado pelo diabo. Mas a Bíblia nos mostra o propósito daquilo. Veja Lucas 4 e 1, onde está escrito: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. Ao terminar o período da tentação, Lucas 4,14 registra o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou da Galileia. Observe o detalhe importante. Um fato revelador nós temos aqui nesses 2 versículos. A Bíblia diz que, cheio do Espírito, ele vai para o deserto, é conduzido ao deserto para ser tentado. Mas quando ele volta, ele não está apenas cheio. A Bíblia diz que ele
retorna no poder do Espírito de Deus. Uma coisa é estar cheio, outra coisa é estar no poder. A oração e o jejum tira você do nível da superficialidade, ou pelo menos da média, e leva você para um nível mais alto de comunhão com Deus através do seu poder. Amém? Deus não quer crentes apenas cheios do Espírito. Ele quer cristãos que andem no poder do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos ensina que precisamos dedicar regular tempo para oração. Amém? Podemos dizer, numa ilustração, que a oração ela é um tipo de cateterismo espiritual que desobstrui veias e artérias do nosso espírito, para que o poder do Espírito de Deus flua livremente na nossa vida. Amém? Então pense na oração nessa perspectiva. Seu homem espiritual, nosso espírito é tratado à luz da interpretação e do entendimento do apóstolo Paulo como um homem espiritual. E às vezes, irmão, nosso homem espiritual está obstruído. Veias e artérias estão obstruídas porque não oramos. Deus quer fluir através do homem espiritual com o seu poder. Mas como ele irá fluir se estão obstruídos esses canais? Nós precisamos orar para que seja desobstruído. Nós precisamos jejuar para vencermos a carne, e assim o poder de Deus vai fluir livremente. É disso que a igreja precisa. Homens e mulheres comprometidos com a vida de oração. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Então veja, durante o período de seu ministério terreno, torna-se evidente que frequentemente Jesus ia para montes e lugares solitários, passava noites inteiras em longos combates de oração. Isso está registrado mais precisamente Mateus 14, 23, Mateus 17, versículo 1 e 2, Marcos, capítulo 1, versículo 35, Lucas, e aí nós temos uma série extensiva de versículos em Lucas, começando no capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 18, capítulo 11, versículo 1, capítulo 22, versículo 39. Só citando as referências para não me alongar, mas é prova substancial de que Jesus não somente ele levava a oração a sério, mas ele tinha prática diária e constante de oração. Então essas evidências são para nós a prova de que Jesus tratava a oração como prioridade em sua vida. Este argumento confirma o que o escritor Hebreus nos diz no capítulo 5, versículo 7. Olha lá. Será que a oração para Jesus era algo importante? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Observe, com segurança podemos afirmar que Jesus foi sim um homem de oração durante toda a sua vida terrena, porque esse versículo em Hebreus diz, nos dias da sua carne, se referindo enquanto ele foi homem, mesmo que não temos referência disso quando ele era criança, mas podemos inferir que ainda assim, quando criança, Jesus
foi treinado a orar e buscar a presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Isso também se evidencia quando ele, pendurado na cruz, diante da ânsia da morte, antes de render o Espírito ao Pai, disse suas últimas palavras: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Do início ao fim, Glória a Deus. ministério de oração. É o que nós podemos identificar na trajetória de Jesus aqui na terra. Dias depois, quando ressuscitou dos mortos, antes de subir ao céu, Jesus enfatiza aos discípulos a importância de permanecerem em Jerusalém, em oração, até que do alto fossem revestidos com poder. Lucas 24, versículo 49. De fato, Aleluia. as últimas palavras de Jesus ao ser levado para o céu, registradas em Atos, capítulo 1, versículo 8, tem tudo a ver com oração. Recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Os discípulos entenderam isso. E para onde eles foram? Vão para o cenáculo. Se reunir para quê? Para orar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos até que enfim entenderam a mensagem. Eles precisavam ser homens de oração, como Jesus é um homem de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ser um homem de oração, meu irmão, minha irmã. Você jovem precisa ser uma pessoa de oração, porque o que mais a igreja precisa não é de pregadores. O que mais a igreja precisa não é de instrumentistas habilidosos que sabem dominar a música. O que mais a igreja precisa é de homens e de mulheres de oração. Sabe por quê? Porque quando nós temos homens e mulheres de oração, pastor Eliodoro, eles vão louvar ao Senhor bem, eles vão pregar na unção do Espírito, porque a oração é a base fundamental que a igreja existe. Vamos ver aqui que foi através da oração que a igreja, ela se originou no dia do Pentecostes. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa manhã, igreja. Aleluia. Então nós vimos esse primeiro ponto sobre a oração no ministério de Jesus e a importância que Jesus ele dedicou à oração, a preocupação dele em ensinar seus discípulos a orar, e por fim eles entenderam o que Jesus queria ensinar. O início do livro de Pentecostes é de uma igreja que começa com o poder da oração. Mas vamos voltar um pouquinho aqui na história, irmãos. 1500 anos antes de Cristo. Vamos lá para o tempo de Moisés agora. Eu quero me referir a você sobre o segundo ponto, a teimosia de quem não ora. Você sabia que crente que não ora é teimoso? Vamos ver isso aqui pela Bíblia. Retrocedendo então na história, 1500 anos antes de Jesus, temos um outro período de 40 dias. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, recebe a revelação das leis de Deus, mas o contexto sinaítico identifica um contraste gritante entre os 40 dias de Jesus no monte e no deserto, e entre os 40 dias de Moisés no Monte Sinai. Isso porque lá em cima, no Sinai, está Moisés, o homem que depende de Deus, o homem que ora e recebe da parte de Deus a revelação dos mandamentos. Mas lá embaixo, ao pé do monte, está um povo, uma multidão de ex-escravos que, tentados a voltar às práticas da idolatria e da lascívia do Egito, pressionam Arão, que é o líder substituto de Moisés, que lhes faça um ídolo para que voltem a adorar e festejar a libertação do Egito aos olhos deles, produzidos por um bezerro de ouro. Por analogia, podemos dizer que Arão representa o líder, o pastor fraco, que não ora.
nem aguenta a pressão da congregação. Uma pressãozinha, o líder cede, porque não ouve a voz de Deus, não tem a direção de Deus. Arão não foi impactado pelo poder da glória de Deus. No pico do monte, Moisés representa o pastor resoluto, determinado. Ele separa dias de consagração. Ele entra para o seu aposento, para o seu escritório, e às vezes se tranca na igreja. Sabe para quê? Não é para se preocupar com os problemas da igreja, mas é de interceder pela igreja, para que os problemas sejam resolvidos. Moisés sabia que sem uma direção precisa de Deus, sem uma lei orientativa para o povo, sua missão iria fracassar. Por isso ele permanece no monte, até que Deus fale, até que Deus oriente. A Bíblia diz 40 dias. Mas penso eu que se Deus não tivesse falado, lá ele permaneceria por mais de 40 dias, até que ele ouvisse a voz de Deus, até que ele tivesse a lei clara que iria reger a vida daquele povo. Meu amado irmão, minha amada irmã, é isso que precisamos muitas vezes para o nosso lar, para o nosso casamento que está em crise. É trancar no nosso quarto, é nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der uma direção clara para o problema que eu estou passando em casa, para o problema que eu estou passando com a minha esposa, com o meu marido. Mas o que fazemos, irmãos e irmãs? Muitas vezes é transferir a responsabilidade para o outro. Meu casamento está em crise, é a minha esposa. Meu casamento está em crise, é o meu marido que não é crente. Meu filho tomou caminhos errados, porque ele é um rebelde. Irmão, é fácil rotular e apontar o dedo na direção do outro, sem entender, irmãos, que a peça fundamental para que tudo mude nessa engrenagem é um homem e uma mulher que se coloca diante de Deus, determinado, resoluto, a ter o seu problema resolvido na presença de Deus. Amém? Mas quantos de nós, de fato, irmãos, sinceramente, temos nos ocupado com isso? Quantos dos nossos jovens, e temos poucos aqui nesta manhã, estão se preocupados com isso antes de iniciar um relacionamento de namoro? Depois a coisa não flui. Depois dá problema lá na frente, vai culpar o pastor, vai culpar a mãe, o pai, mais uma vez terceirizando a responsabilidade. Mas não, irmão, se nós orássemos antes de tomar as decisões, as nossas decisões não seriam movidas pelos nossos instintos carnais, não seriam movidas pelos nossos hormônios, mas seriam movidas pelo poder de Deus em nossa vida. E eu tenho propriedade para falar para vocês que são jovens, sabe por quê? Pastoreei a igreja 3 anos, solteiro. Sabe que um jovem solteiro, pastor Eliador, pode ser pastor? Não sei pelas regras de hoje da igreja, mas na prática, eu fui. E sabe como eu aprendi a ser pastor ainda solteiro? Orando e jejuando. Porque sem oração e jejum, meu ministério hoje estaria fracassado. Mas chegou o dia que eu falei: eu preciso casar. As pessoas estavam convertendo, a maioria mulher casada, pastor. Olha a situação. E eu não podia sequer visitar as irmãs porque os maridos tinham ciúme. Eu falei: Senhor, eu vou ter que casar.
Não porque eu via o casamento como uma necessidade, né, para o ministério, né? Mas eu vi que o negócio estava ficando estreito, né? E Deus, irmãos, preparou para mim a melhor esposa. Amém? Do mundo. Uma pessoa que também ora e busca a presença do Senhor. Sabe, jovem, você que tem um chamado para o ministério, você moça, você rapaz, se esconda em Deus na oração, porque o jovem que for preparado por Deus para você, ele vai ter que te descobrir, sabe aonde? Na oração. Aleluia! Não é no TikTok, não é no WhatsApp, não, ele vai ter que orar para descobrir quem é você. É o valor, é sede, é o valor dos rubins, diz a palavra de Deus, da mulher virtuosa. Amém? Mas será que essa mensagem ainda é relevante para os jovens no dia de hoje? Creio que sim. Amém? Eu creio que sim. Nós temos jovens aqui que estão dispostos a submeter primeiramente a sua vida e as suas decisões na oração. Depois de orar, se Deus te der um ok, um joinha, segue em frente. Mas se ele fizer assim, ó, sai fora, porque é laço. Tá bom? Sai fora porque é laço. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Veja, irmãos, a esperança era que, através desses mandamentos dados por Deus a Moisés no Sinai, aquela nação de ex-escravos entendesse o propósito de Deus, se tornasse também a semelhança do seu líder Moisés, um homem que orasse, um homem que ora, para que eles também aprendessem a orar. Assim, uma vez libertos do Egito fisicamente, espiritualmente o Egito seria tirado deles pelo poder da oração. Esse foi o problema do fracasso do povo. 40 anos dando volta no deserto, irmãos. Não é porque o deserto era longo. Na realidade, irmãos, poucos meses eles atravessariam o deserto e chegaram na terra prometida. Mas não o fizeram, porque Deus sentenciaram eles a 40 anos de peregrinação. Sabe por quê? Porque fisicamente eles saíram do Egito, mas espiritualmente o Egito nunca saiu deles. E há pessoas na igreja, infelizmente, irmãos, nessa condição. Estão na igreja, fisicamente libertos do mundo, mas espiritualmente o mundo está dentro deles. Tentações, provações, lutas. Eu mencionei ontem algo muito sério que nós temos visto nesses últimos dias, irmãos. É o vício da pornografia através da internet. Infelizmente, irmão, nós temos casos de pastores viciados em pornografia na internet. Imagine você, meu irmão, a situação que está, mas qual a causa de tudo? Falta de vida de oração. Amém? Amém. Falta de vida de comunhão com Deus. Não basta eu ser inteligente, pastor Jorge. Bancos da faculdade formam pessoas intelectuais, mas intelectualidade não substitui comunhão com Deus, entendeu? Aleluia! Amém? Aleluia! A formação de pastores não é no banco do IBA. A formação de pastores de obreiro acontece, sabe como? Uma vida forjada. Hoje à noite eu vou falar sobre isso, tá bom? Uma vida forjada pelo poder do Espírito Santo no meio das dificuldades, que te impulsiona a cada dia se dedicar, a se entregar mais a uma vida de oração. Amém. Eu disse desde o início, tive que aprender isso cedo no ministério, 24 anos de idade. Eu comecei meu ministério como pastor. E eu tive que aprender a orar e jejuar. Desde o início. Primeiro, para que eu pudesse vencer a minha própria carne. Amém? Amém. Segundo lugar, para que Deus me desse discernimento para guiar o povo. Nesse sentido, observe bem.
estamos falando. Deus deu a lei para Moisés, o povo estava embaixo, se prostituiu, fez um ídolo. Em volta daquele ídolo celebrou uma libertação, como se o bezerro de ouro tivesse feito a libertação deles, quando na verdade tudo estava sob as mãos de um líder que tinha comunhão com Deus, Moisés. Esse povo fracassou, deram voltas no deserto. Deus não queria que fosse assim. Mas num salmo, em especial o salmo de 81, irmãos, nós temos do versículo 13 ao 16 a seguinte passagem: ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Verso 15: os que odeiam ao Senhor ter-se-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. 16: e eu sustentaria com o trigo mais fino, e os fartaria com o mel saído da rocha. Observa o contexto desse salmo. No contexto anterior, podemos observar por alguns versículos que é a oração que move a mão de Deus socorrer o seu povo. Entretanto, a falta de perseverança na oração levou esse povo, o povo do Egito, a fracassar completamente. Observe ainda no Salmo 81, versículo 7, nos mostra que foi a oração dos oprimidos hebreus, ainda na escravidão do Egito, que moveu a mão de Deus a libertá-los daquela terrível escravidão. No verso 10 do Salmo 81, observamos que Deus esperava que eles, o povo hebreu, se tornasse um povo de oração. Aleluia. Pois assim Deus cuidaria de seus inimigos e eliminaria tudo aquilo que os tentasse subjugar, e ainda os alimentaria com o melhor da terra. Então, nos versos 11 e 12 do Salmo 81, nós temos um triste relato por falta de perseverança e oração. Observa lá, Salmo 81, versículo 11: mas o meu povo não quis escutar a minha voz, Israel não me deu atenção. Assim, versículo 12 agora: deixei-os andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. É assim que Deus faz. Você não quer orar? Você não quer submeter suas decisões à vontade de Deus? Siga seu caminho. Mas depois não vem clamar misericórdia de Deus, não. Tá bom? Porque rebeldia, desobediência, irmão, e principalmente no contexto que estamos estudando aqui, teimosia, irmãos, traz sérias consequências para a nossa própria vida. A palavra hebraica traduzida por teimosia, ela significa algo torcido. Em 10 ocorrências no Antigo Testamento, 9 delas é traduzido como dureza de coração. Na versão da Bíblia literal do texto, nós temos a seguinte tradução do Salmo 81, versículo 12: portanto, eu os entreguei às torcidas imaginações dos seus próprios corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Essa tradução amplia para nós a compreensão sobre o poder da oração no contexto do Salmo 81, pois nos ensina que é através da oração que podemos vencer as imaginações torcidas do nosso coração, ou seja, teimosia. Por aplicação, podemos dizer: crente que não ora é teimoso. Amém? Posso pregar? Amém. Depois você reclama com o irmão Zane, tá? Porque me chamaram. Ou com o irmão Eduardo. Crente que não ora é teimoso. Dá problema para o pastor. E nós estamos vendo isso aqui no contexto do Antigo Testamento, irmãos. A promessa original de Deus, irmãos, não era que apenas a família de Arão
fossem sacerdotes. Veja, toda a nação de Israel, no plano original de Deus, era para ser um reino sacerdotal. Êxodo capítulo 19, verso 5 e 6, olha lá. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Não era só para a família de Arão ser sacerdote, era para toda a nação. Mas a teimosia, as imaginações torcidas no coração do povo impediu um plano maior de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você na manhã de hoje. Embora a teimosia daquele povo fosse algo persistente, Deus manteve viva a sua promessa. Através dos profetas do Antigo Testamento, ele dizia: mas eu vou continuar ouvindo a oração daqueles que me buscarem de todo o coração. Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja Deus. Nossa teimosia e por falta de oração não bloqueia a misericórdia de Deus para aqueles que o querem buscar de todo o coração. Louvado seja Deus. Deus sempre terá na igreja homens e mulheres de oração. Por mais que um ou outro não queira, Deus vai levantar seus vasos para esse tempo do fim. Você pode glorificar ao Senhor nesta manhã, igreja. Jeremias 29, versículo 12 e 13, naquele contexto comprobatório para vocês, que muito embora Israel persistisse na teimosia, Deus continuava com a sua misericórdia e atenta à oração dos santos que o buscassem de todo o coração. Jeremias 29, 12: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Deus ouve ou não ouve oração? Amém. É como, irmãos, se Deus estivesse no céu assim, ó, cadê o povo que ora? E Deus está lá esperando ouvir um eco de oração. Será que nessa igreja Deus pode ouvir alguém que ora, alguém que é persistente em oração? Louvado seja o nome de Jesus. Porque se assim você não está, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje o Espírito Santo me traz aqui para desafiar você a ser um homem e uma mulher de oração a partir de hoje, e não ficar terceirizando as suas situações como se outro fosse responsável. Toma posição diante de Deus. Amém. Toma posição diante de Deus. Vamos voltar novamente para os dias de Jesus. Eu fui lá para os dias dele, voltei lá para Moisés. Eu fui lá para Moisés. Vamos retornar agora. Terceiro ponto: a plenitude dos tempos é sinalizada pela oração. Amém? Gálatas 4, verso 4 e 5 está escrito o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora observe, irmãos, a vinda de Jesus obedeceu a um calendário divinamente preparado, chamado plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos significa o tempo perfeitamente orquestrado e preparado por Deus para que Jesus viesse ao mundo, não antes e não depois, o tempo exato. Aleluia. Ao abrir nossa Bíblia no Novo Testamento, percebemos que no plano natural
o ambiente do nascimento do Messias foi precedido por 400 anos de silêncio. Os alunos do IBA sabem sobre isso. Ok? Então, quando você sai de Malaquias, Antigo Testamento, vai para Mateus, Novo Testamento. Geralmente você tem uma página em branco em sua Bíblia, aquilo representa 400 anos de silêncio. É o período chamado interbíblico, intertestamental, ou também pelos profetas, ou à luz da visão profética, chamada de período de silêncio. 400 anos sem Deus enviar um profeta. Senhor, o povo ouviu uma voz, que realmente fosse a voz de Deus. Mas veja, onde o povo judeu vivia, nesse período sob um forte domínio do Império Romano, envolto no cenário de várias revoltas do próprio povo judeu, aonde com suas próprias forças eles tentavam se libertar do jugo romano. Esse é o plano natural do contexto de Jesus. Agora, no plano espiritual, esse é interessante para nós. Apesar do legalismo e da corrupção dos líderes da religião judaica, num ambiente tão conturbado no plano natural, no plano espiritual, Deus levanta seus vasos como faróis sinalizadores no caminho do nascimento do Messias. Por exemplo, Lucas 2, versículo 25 ao 29, a Bíblia nos fala sobre um ancião chamado Simeão, que frequentemente ia ao templo. Para quê? Para orar, de tal forma que antes do Pentecoste ele já tinha recebido o Espírito Santo, e o Espírito Santo revelou: tu não morre enquanto não vir o Messias. Louvado seja Deus. Naquele mesmo templo aonde Simeão buscava a Deus, em Lucas 2, 36 a 38, nós temos a menção de uma viúva chamada Ana, 84 anos. Ela decidiu a dedicar a sua vida no templo, a jejuar e orar. Aleluia. No plano natural, o contexto era complicado, mas no plano espiritual, Deus tinha seus vasos, amém, para preparar o ambiente espiritual para o menino Jesus nascer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, você olha para a igreja, talvez pastor Eliadoro, o senhor olha para a igreja e vê um cenário, um plano natural complicado. Mas pastor, se tiver nessa igreja um homem ou mulher de Deus que ora, nós vamos ver não um plano complicado na parte natural, mas Deus nos abrirá os olhos para ver um plano maior, o plano da plenitude dos tempos, aonde Ele vai enviar sua promessa do renovo, do fortalecimento, através do poder do Espírito Santo. Você pode dizer nessa manhã: glória a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Tem até meio-dia, né? Então veja, irmãos, esses pequenos exemplos, para mim, são feixes de luz, deixados nas Escrituras, para mostrar que apesar do silêncio profético de 400 anos, Deus havia despertado pessoas com desejo de orar e buscar de todo o seu coração a presença de Deus. E assim, talvez sem perceber, eles estavam preparando o lugar da manjedoura, o lugar do acolhimento daquele pequeno bebê que seria e é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Posteriormente, Jesus adulto, Mateus 21, 13. Nós temos um registro
das poucas vezes que Jesus vai ao templo, talvez 3, quando muito 4 vezes Jesus frequentou o templo. Há uma coisa estranha no ar, naquela visita. Jesus não encontra pessoas de oração no templo, mas ao invés disso, ele encontra vendedores e cambistas fazendo um chicote. Ele expulsa esses invasores do templo, e em alto brado ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia, aleluia. Agora preste atenção na situação. Ao ler sobre isso, às vezes eu penso que a morte daquela antiga geração representada por Simeão e Ana, homens e mulheres que oravam, não foi substituída por uma próxima geração. E veja, quando há um vácuo, Pastor Jorge, por falta de oração, quando há um vazio na igreja, Pastor Eliodoro, por falta de oração, você pode ter certeza que esse vácuo vai ser preenchido por outras coisas. Amém? Amém. Amém. O vácuo deixado por Simeão e Ana no templo foi substituído pelos cambistas, pelos vendedores. Será que nós não temos aí, irmãos, um comparativo para os dias de hoje? Igrejas transformando o altar numa discoteca, num palco de apresentação, o púlpito é removido e atores agora se apresentam aqui numa plataforma aonde, ao invés do brilho do Espírito que flui na vida daqueles que oram, nós temos pessoas que simplesmente reproduzem o mundo dentro da igreja. Essa é uma palavra de advertência para todos nós, igreja. Aonde há vácuo, aonde há o vazio por falta de oração, o mundo, através de Satanás, vai cuidar de trazer as coisas dele para dentro. Temos que estar atentos. Amém? Amém? Seja como for, uma coisa não deixa dúvida: o fracasso da missão dos judeus de serem luz para iluminar outras nações foi levado a sério por Deus. Tanto é que Jesus chega a declarar que a promessa seria tirada deles. Veja Mateus 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Veja, irmão, a teimosia tem o seu preço. E o que Deus faz, irmãos? Olha lá, Romanos, capítulo 11, só para situar vocês no contexto aí de Romanos 11, Paulo diz, esclarece que Deus, em sua severidade, cortou os ramos naturais de Israel. E o que ele fez? Em sua misericórdia, ele foi lá e enxertou os ramos de uma oliveira brava. Quem são esses? Gentios, esses somos nós. E assim, a incredulidade e teimosia dos judeus, por não terem reconhecido e crido em Jesus como Messias, tirou deles a promessa original dada em Êxodo 19, 5 e 6. Nós lemos aqui, lembra? Promessa de Deus, povo particular, nação santa. Essa promessa originalmente foi para os hebreus, para o povo de Israel. Mas olha 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 agora. Olha lá. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que vades e anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não quiseram
Você pode exaltar o nome do Senhor na manhã de hoje. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, como vimos, o povo hebreu, por não desenvolver sua vida diária na prática da oração persistente, perdeu uma grande promessa. Na atualidade, desde o dia do Pentecostes, a igreja que detém posse dessa promessa. Entretanto, essa luz maravilhosa que paira sobre a igreja, luz divina, luz de Deus, ela precisa ser mantida acesa pelo combustível chamado oração. Amém. Aleluia. Aleluia. Pois onde há oração incessante, o altar fumega com a glória do poder de Deus que brilha na vida de cada crente. E aonde eles vão, o povo identifica: lá está um crente, lá está uma mulher de oração. E veja, meu irmão, minha irmã, você aí no mundão, lá no trabalho, por onde você anda, quando alguém identifica que você é um crente de verdade, não porque você leva uma Bíblia grande, mas porque olha para você e vê um brilho diferente. Aleluia. Quando eles estão passando pelos problemas deles, eles recorrem a você para pedir o quê? Eu pensei que era só em Brasília que o povo recorria aos crentes para pedir oração, mas aqui também, não é? Irmão, e por que a gente não ora? Você está vendo, irmão, que até aos olhos das pessoas do mundo, crente ora, pastor Jorge. E quando eles pedem para a gente uma coisa, não vai pedir louvor, ó, canta aquele hino, ó, prega para mim aquela mensagem. Não, ora para mim. Ora por minha família. Está vendo, irmãos, que o que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, persiste até hoje. Nós falamos ontem sobre Betel, igreja Betel, mas individualmente nós somos uma Betel. Amém? Precisamos ter um altar construído, para que o favor de Deus esteja sobre a nossa vida. Consequência do favor, terror de Deus. Deus vai nos cercar com o medo que as pessoas vão sentir de tocar no ungido de Deus. Falamos sobre isso ontem. Mas a base disso, vida de oração, comunhão com Deus, meu irmão. Amém? Amém. Pensa que um anjo vai aparecer aqui agora, abrir esse teto e dizer: olha, você é um iluminado, eu te escolhi. Não, irmãos, nós estamos no tempo da perfeita graça de Deus, onde o Espírito Santo, ele está aqui, ele está aí no banco onde você está, no teu coração, te convencendo. Você precisa disso, você tem que investir nisso em sua vida. Aleluia. Levítico 6:12. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas, olha lá, tem um mais. Partícula adversativa. Isso. E quando nós temos o mais, nós temos um confronto. Mas o sacerdote acenderá nele lenha cada manhã. Amém? O fogo vai arder continuamente no altar, mas tem que ter um sacerdote. Se não tiver um sacerdote que ateia, coloca lenha para o fogo se manter aceso, não haverá fogo no altar, irmãos. É bonito falar: o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas quem vai manter lenha no fogo continuamente? Aleluia. Glória a Deus. Eu e você, porque agora nós fazemos parte do povo que é sacerdote. Aleluia. Real. Aleluia. Cada manhã. Glória a Deus. Lá na igreja nós temos um círculo de oração. Cada manhã. Minha esposa está lá, 2, 3 irmãs, às vezes ela sozinha. Mas tem alguém ateando lenha, para que quando chega a hora do culto,
Pastores, o fogo está no altar, mas muitos daqueles que pulam no altar, porque o fogo está presente, não entendem que no anonimato, na madrugada ou na manhãzinha, alguém perdeu o sono, alguém foi para a igreja orar, ou alguém dobrou seu joelho na cama, ali ao pé da sua cama, e clamou: Senhor, ateia fogo no altar da igreja. Aleluia! Aleluia! Quarto ponto. A igreja foi gerada pela oração. Amém? A igreja foi gerada pela oração. Nós lemos isso em Atos capítulo 1, versículo 14. Mas vamos voltar um pouquinho em Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Os discípulos compreenderam perfeitamente que as palavras de Jesus em Atos 1 e 4 diz respeito à oração. E eles não perderam tempo, não ficaram de braços cruzados. Eles vão para o cenáculo. E o que eles fazem? Atos capítulo 1, agora sim, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Não era para bater papo. Não chegaram na igreja mais cedo para bater papo. Para tirar selfie e mandar: ó, tô no culto. Não. Chegaram na igreja para orar. Os discípulos entenderam: se tem um Pentecoste, nós temos que atirar lenha no fogo para que o Pentecoste chegue. Igreja do nome de Jesus, se há um Pentecoste dessa igreja, tem que ter pessoas que ateiam lenha no fogo para que ele se mantenha aceso cada culto, cada dia. Pessoas chegam aqui e entregam a sua vida a Jesus. Você pode dizer graças a Deus. Será que essa mensagem está falando com alguém nessa manhã? Amém? Será que tem um fogo também? Não um fogo de lenha, mas um fogo do Espírito acendendo em seu coração, te movendo e dizendo: eu vou me tornar um homem, eu vou me tornar uma mulher de oração. Aleluia! Glória a Deus! E o trem está pegando fogo aqui, irmão. Vou ter que tirar o paletó. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Então veja, irmãos, a palavra grega traduzida para perseverar significa perseverar e não desfalecer. Significa também perseverança no grego mostrar-se corajoso para estar em constante prontidão para alguém. Olha aí, irmão. O que significa perseverar em oração? Significa que quando você está orando, você está dizendo assim: eu estou atento para ouvir o comando do meu general, que é Jesus. E geralmente, irmão, ele fala conosco através da mensagem, como eu creio ele está falando nessa manhã, mas ele fala também e muito mais quando nós estamos orando. Aleluia! Amém? Amém. Quantas vezes eu estou orando, irmãos, e Deus me dá mensagens para que eu possa pregar na igreja. Aleluia! Não tenho trabalho de ficar folheando a Bíblia naquele dia. Aleluia! Porque o Espírito já me deu a mensagem. Amém. Mas sabe por quê? Porque eu estava orando. Aleluia! Estava buscando a Deus. Deus fala. Porque quem persevera em oração é uma pessoa corajosa, em constante prontidão para ouvir a voz do seu comandante. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Então em Atos 1, versículo 4, que nós já lemos, mas na versão King James, vai dizer o seguinte: todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A palavra perseverança, nesse sentido de se mostrar corajoso
em prontidão para um compromisso, está diretamente ligada à vida de quem ora. Em 10 ocorrências que temos no Novo Testamento, observe, 10 ocorrências da palavra perseverança, no Novo Testamento, 6 estão no livro de Atos, e 6 falam sobre oração. Você já viu? 10 ocorrências da palavra perseverança no Novo Testamento, 6 dessas ocorrências falam sobre oração, 6 estão no livro de Atos. Só para citar, eu já estou me tornando muito longo. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Atos 2:46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Atos 6:4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E Romanos 12:12, que nos diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. Então veja, podemos assim concluir esse ponto afirmando: a igreja primitiva foi gerada na oração no dia de Pentecostes e perseverou corajosamente nos primeiros séculos como uma igreja de oração, com ministros de oração. Amém. Amém. Por isso que a igreja, irmão, nos primeiros séculos ela foi pujante, crescimento inumerável. Nasceu na oração. Os apóstolos entenderam que eles precisavam continuar em oração. A igreja entendeu que ela também precisava orar. E aí, irmão, esse ingrediente de oração por todos os lados move o poder da presença e da glória de Deus. Amém? E eu quero falar sobre isso agora para a gente encerrar aqui esse ponto. Se tiver um tempinho, eu quero introduzir para os irmãos falando um pouco sobre jejum nessa manhã, ok? Estou dedicando essa parte agora sobre oração, mas ela é um pouco extensa. Mas se a gente tiver alguns minutinhos posteriormente, eu gostaria de tratar com você também sobre o jejum. Vamos falar ponto 5, e aqui é o último ponto: o Espírito nas rodas da igreja. Amém? O Espírito nas rodas da igreja. Na atualidade, a igreja vive num tempo de muita agitação, muita apresentação, pouco oração. Esse vácuo, por falta de oração, como vimos anteriormente no templo, facilmente ele vai ser ocupado por outras coisas e por outras forças. Amém? Lembra que falamos sobre isso anteriormente? A igreja de Cristo nunca foi perfeitamente tão organizada como hoje. O maquinário tecnológico moderno é perfeito. Nossa performance nos anúncios de divulgação de programações da igreja no Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, e por aí vai, é impressionante. Como nossos irmãos falam bem, se apresentam bem, mas infelizmente essa máquina tem um defeito: ela está sem energia. E quando não há essa força, esse poder, que é o Espírito Santo, em nosso espírito, para fazer a engrenagem da igreja mover, as coisas não vão bem. E ao invés de irmos à verdadeira fonte para saber a causa do nosso fracasso no ministério, no louvor, na pregação, no evangelismo, geralmente o que fazemos? Procuramos uma nova roda para colocar nessa engrenagem chamada igreja. Mas veja, igreja do nome de Jesus, nós já temos muitas rodas na igreja. Não é preciso mais rodas. Nós precisamos do Espírito de Deus. Amém. Movendo essas rodas. E por que eu estou dizendo isso para você? Ezequiel, olha aí, capítulo 1. Amém. Versículo 19, começando. E andando os seres viventes
andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito queria ir, as rodas se elevavam defronte deles. Por quê? O Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se elas. Elevavam-se também as rodas de frente deles. Porque o Espírito do ser vivente estava onde? Nas rodas. Contextualizando para você entender o que essa passagem está querendo dizer. A Bíblia fala de seres misteriosos que carregam a glória de Deus. Esses seres têm rodas embaixo dos seus pés. O Espírito de Deus está nos seres. Ao ler a descrição, eu posso identificar esses seres como serafins. Porque a palavra serafim significa seres que ardem. Eles resplandecem e transportam a glória de Deus. O seu espírito, ou no seu espírito está a chama do Espírito de Deus. E pelo seu espírito, teu Espírito de Deus, eles colocam o seu espírito nas rodas. E as rodas se movem. Está entendendo a dinâmica? Os seres têm o Espírito de Deus. Esses seres colocam o seu espírito, o espírito dos seres, nas rodas. E as rodas se movem. O que isso está ensinando para nós, igreja? As rodas são importantes na igreja. O louvor é importante. As projeções são importantes. O coral é importante. Mas sabe, tudo isso, sem o Espírito de Deus em nosso espírito, é apenas, irmão, performance de palco. O mundo faz melhor do que nós. E nós não precisamos copiar eles. Nós precisamos ter o Espírito de Deus no nosso espírito. E aí, quando eu empunhar uma guitarra para tocar, quando eu pegar uma bateria, quando eu pegar um microfone para louvar, eu vou colocar o meu espírito naquilo que eu estou fazendo. E Deus vai mover, Deus vai agir. Você pode glorificar a Deus essa manhã, igreja. Está entendendo a mensagem? Amém. Posso continuar? Amém. Aqui tem bala na agulha, irmão. Amém. Então veja, irmão, no Antigo Testamento temos um outro fato semelhante a esse de Ezequiel. É Elias, quando ele vai ser arrebatado para o céu. A Bíblia descreve, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que indo eles, andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha lá, irmãos. Carros, será que tem roda? Carros de fogo. Cavalos de fogo. As rodas que transportaram os seres de Ezequiel 1, ao meu ver, são as mesmas rodas da carruagem que transportaram Elias para o arrebatamento, e serão as mesmas rodas que transportarão a igreja no dia que Jesus voltará para o arrebatamento. Igreja do Senhor, vamos buscar o Espírito de Deus para dentro de nós e vamos colocar o nosso espírito, o nosso fervor, a nossa determinação naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Está compreendendo a palavra na manhã de hoje?
Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja nesta manhã. Aleluia. Eu não estou aqui para confrontar você. Eu não estou aqui para desafiar você. Eu estou aqui simplesmente trazendo para você a palavra de Deus, para que ela, como uma chama, ateie fogo no teu espírito e você seja incomodado, impactado pelo poder de Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor e salvador Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E se vamos para o Novo Testamento, nós temos uma referência disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 ao 19. Olha lá. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19. Não extingais o Espírito. Percebeu? Pegou? Amém. Orai sem cessar está ligado ao que? A não extinguir o Espírito. Ah, pastor, estou tão fraco na igreja. Ah, pastor, eu acho que eu não vou vir para a igreja mais não. Sabe o que isso significa? Já parou de orar, ó. Atento. Porque o que ateia fogo no teu espírito não é o pastor, não. O que ateia fogo no teu espírito é a tua oração. Amém. Amém? Amém. E aqui está falando sobre isso. Orai sem cessar. Amém. Verso 19. E entre isso nós temos o quê? Um crente de gratidão. Agradece a Deus por tudo. O contrário disso é o quê? O teimoso. Reclama por tudo. Olha aí, irmão. Está vendo? Entre o crente que ora e entre um espírito fervoroso, ele está dando graça por tudo. Amém. E entre o crente que não ora e aquele que tem um espírito apagado, ele reclama por tudo. Ah, esse conjunto de louvor está com nada. Ah, você viu, pastor? Ele citou um versículo, mas falou o outro. A gente é bom para criticar, né, irmãos? Como é que Deus tenha misericórdia de nós e ative fogo no nosso espírito nessa manhã. Amém? Mas isso só vai acontecer com aqueles que estão dispostos a verdadeiramente todo o seu coração buscar o Senhor. Você pode dizer graças a Deus nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pessoalmente, sou grato a Deus pela organização nas diversas áreas da igreja. Não tenho problema com isso. Entretanto, não podemos ser escravos desse maquinário tecnológico a serviço da igreja do Senhor, ao ponto de ficarmos tão dependentes dessas coisas que já nem temos tempo para orar e só vamos a um culto ou achamos ele, entre aspas, avivado se ele teve uma nova apresentação. Você pode não dominar a tecnologia, como eu não domino. Mas as poucas rodas que eu tenho, como essa da palavra de Deus, eu busco atear fogo no meu espírito, para que quando eu venha pregar para vocês a palavra de Deus, eu coloque meu espírito naquilo que eu estou pregando. E Deus, Ele venha falar individualmente com cada um de vocês. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que não precisamos ter aptidão tecnológica, mas se oramos, teremos aptidão sobrenatural. E o sobrenatural sobrepõe o tecnológico. O sobrenatural não precisa de atualizações. O sobrenatural, ele é sempre divino, ele é sempre glorioso, ele é sempre poderoso, porque Deus prepara esse tipo de igreja. Esse é o perfil da igreja que Jesus espera no dia do arrebatamento. Amém. Louvado seja Deus. Músicos, sejam guiados pelo Espírito de Deus, para que o Espírito de vocês seja colocado no instrumento, no hino que vocês cantam. Use as rodas do louvor
para mover a igreja. Mas essas rodas não vão mover a igreja se o espírito de vocês não é movido pelo poder do Espírito de Deus. Não basta ensaiar, não basta cursar uma faculdade de música e dizer agora eu sou músico. Não. Sabe por quê? Aquele que sabe apenas 4 acordes e mal consegue harmonizar um ritmo, mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele colocará o Espírito dele naqueles acordes e Deus falará profundamente com a igreja, sem muito enfeite. Sabe por quê? Nós somos responsáveis para mover as rodas da igreja através do Espírito que Deus coloca dentro de nós. Ministros do Senhor, não nos conformemos com a vida apenas cheia do Espírito Santo, com falar em línguas. O que o Senhor quer de nós é vida no poder do Espírito Santo. Sem essa vital importância que a igreja tem pela oração, o combustível da igreja vai apagando o espírito e a carruagem que levará o exército de Cristo, ela passará. Mas pode ser que você não encontre lugar nessa carruagem do Espírito Santo. Em Daniel 12, versículo 3, eu já estou terminando, nos diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Amém. E os que muitos ensinaram a justiça, como as estrelas, sempre e brilhantes. Agora 1 Coríntios 15, versículo 41, está escrito: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Olha o que eu quero explicar para você na manhã de hoje, igreja. A Bíblia está dizendo para nós que aqueles que forem sábios e converterem alguns da escravidão do pecado, eles brilharão como uma estrela no céu. Mas a Bíblia em Coríntios está dizendo que há no plano natural a diferença de glória de uma estrela para outra, assim como no plano natural existe uma diferença de glória do sol e da lua. O que eu quero dizer com isso? Não se engane, no arrebatamento nossos corpos serão sim transformados, mas nosso caráter permanecerá intacto como nós somos aqui. Amém? Repito mais uma vez: no arrebatamento nossos corpos sim serão transformados, mas o nosso caráter permanecerá intacto. Levaremos para a glória o que somos aqui. Por isso que lá haverá aqueles com brilho maior, como Paulo relata, e hoje à noite vamos falar um pouco sobre isso, sobre intensidade de glória, um nível de glória
que está superior a outro nível de glória. Por isso Paulo, nos seus últimos dias, mesmo sabendo que já estava sentenciado à morte, ele pede para que seja levado os pergaminhos, os livros, porque ele queria aproveitar os últimos dias, últimas horas, últimos minutos da vida dele, se alimentando da palavra, abastecendo o seu espírito, porque Paulo sabia o caráter que ele tinha aqui, ele vai ter lá. Está entendendo, meu irmão? Amém. Importante a gente compreender isso, porque às vezes a gente pensa, as imperfeições que eu tenho, no dia do arrebatamento, isso vai ser tirado. Não, o que diz respeito às fraquezas do corpo, sim, porque você terá um corpo transformado. Mas o que diz respeito ao seu caráter em si, ao seu homem interior, ao seu espírito, não. Você vai ser lá o que você é aqui. Você é apagado aqui? Que Deus abençoe que você seja salvo, né? Porque a Bíblia diz que alguns vão ser salvos pelo fogo, vão sair meio chamuscados. Vão ser salvos, né? Vão sair sem galardão, mas vão ser salvos, graças a Deus por eles. Mas depois lá você não vai poder reclamar, porque eu estou tão aqui apagadinho no céu, e aquele irmão, ó, como é o fulgor do brilho da glória de Deus na vida dele. Meu irmão, ele foi aqui o que ele vai ser lá. Você vai ser lá o que você é aqui. Não pensa que vai ser diferente. Está entendendo, igreja do Senhor Jesus Cristo? Então, na manhã de hoje, irmãos, eu encerro essa parte. Eu quero convidar a igreja a estar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome.